Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Eu separei essas notícias para comentar e inicialmente peço para que se inscrevam aqui no canal, que curtem, compartilhem com amigos. Estou trazendo informações diferenciadas e tentando fazer conexões mais complexas nesse mundo de política e economia. Inicialmente, esse assunto dessa candidata, no caso, candidata bolsonarista, né, Sofia Barclay, que entra naquele assunto da hipocrisia ou da confusão de ideias sobre assuntos econômicos, né, e modo de vida. Um dos pontos que a extrema-direita usa para criticar os progressistas informar que o Bolsa Família é um programa ruim porque não incentiva as pessoas a buscarem resultados, essa questão de autodeterminação. E quando a gente vai observar as pessoas que estão pregando isso, a gente vê uma série de fatores problemáticos, né? Por exemplo, no caso dela, né, criticar o Bolsa Família, os auxílios do Estado e quando se verifica a pessoa está recebendo Bolsa Família já há alguns anos. Alguns políticos também falam que defendem a iniciativa privada, que a pessoa deve ser empreendedora, mas já é político há décadas. Então recebe dinheiro do Estado. Ou um empresário que fala que o Estado tem que ser pequeno, mas quando ele quebra, ele vai lá buscar auxílio do Estado para que essa dívida seja perdoada e exatamente a gente fica sempre observando essas ideias confusas, né? E muito conectadas com hipocrisia. Então essa é a notícia que dá o UOL e mostra isso, né? Isso não é um caso único, né? A gente vai ver muitas vezes esse tipo de coisa acontecendo. Outro assunto conectado com essas ideias confusas e sem conexão real, a gente vê exatamente esse caso aqui do problema das apostas, né? No caso, as perdas já chegam a 37 bilhões e, perdão, e já mostra exatamente que as pessoas estão lutando no dia a dia para conseguir manter suas famílias, porém com essa ideia de alcançar uma vida melhor em pouco tempo, né, que é pregado por essas companhias de apostas, a gente vê, e no caso influencers, né, a gente vê que a classe média, classe B, C, D, está usando exatamente parte do seu dinheiro com esse sonho de conseguir um, uma vida melhor, né? Porém, matematicamente a gente sabe que apostas não tem como trazer esse resultado mostrado por influências, né? Apostas realmente entra dentro do sistema de que a casa, ou seja, a empresa de apostas sempre vai ganhar. E esse doping provocado pelas pequenas vitórias faz com que a pessoa eh, planeje colocar mais dinheiro e realmente ter esse resultado que não será positivo, porque exatamente as companhias têm os seus sistemas e não tem como a pessoa vencer nesse mundo de apostas, né? Então, não se engane com isso. Eu falo da mesma forma para esse sistema de day trade, né? Que a B3 permite. E a gente vê muitos influencers no YouTube falando que é possível, que é só uma questão de ter paciência, de ter sangue frio, mas isso não é verdade. Isso é uma coisa que o mundo de cima coloca na cabeça das pessoas e é até um dos sistemas de golpe mais utilizados, né? Você falar que
ah, eu consegui vencer na vida e você vai também conseguir, você vai ter uma vida boa. É só você ter um pouco de paciência, o tal do mindset. Porém, quando os resultados não vêm, esse mundo de cima acaba sempre fazendo a crítica de que foi sua culpa, que você não lutou o suficiente, não se dedicou. E quando você vai ver essas pessoas que estão pregando isso, são pessoas que têm já algum tipo de herança, algum tipo de conexões com pessoas com um alto poder aquisitivo. Então, isso é sempre um jogo desse, desse sistema de pessoas já ricas, né? Pessoas já que não tem mais que se preocupar com contas e etc. Então, é algo que a gente tem que ficar sempre atento para não cair nesse golpe do andar de cima. Ah, por falar em golpes, né? A gente vê aqui essa notícia do The Guardian, ah, exatamente com pessoas criticando, né, que a família Trump criou pelo menos se chama de banco, mas não é banco porque não está oferecendo uma série de serviços convencionais. Basicamente, esse World Liberty Trust Company está simplesmente oferecendo um stablecoin e basicamente é simplesmente você comprar um ativo que está conectado com o valor do dólar atual. Então, esse ativo, teoricamente, não é interessante como investimento, porque essa companhia não vai oferecer juros. Então, o principal interesse de você fazer investimentos financeiros é você conseguir, ao longo do tempo, juros, né, que vão se transformar nos chamados juros compostos, e esses juros, né, a expectativa, possam ser superiores à inflação. Então, isso vai fazer com que seus ativos não percam valor ao longo do tempo, né, porque serão superiores à inflação e, ao contrário, possam se valorizar mais ainda, né, que é exatamente o que os grandes investidores fazem. Porém, nesse caso, ele vai simplesmente estar conectado ao dólar e a moeda, né, o dólar, ao longo do tempo, vai perdendo valor, né, também. Tanto que a gente vê esses filmes antigos, as pessoas compravam produtos do dia a dia por centavos de dólar e hoje não é mais possível porque a moeda vai se desvalorizando, né, com o passar do tempo. Porém, aqui, segundo a matéria, o que está acontecendo é que a família Trump, que tem por volta de 38% dessa companhia, está fazendo essa divulgação com a intenção de que eles possam ter acesso a influências dentro da Casa Branca. Então, isso seria um dos motivos para você investir nisso. Então, pela pesquisa que eu fiz, é, já há em torno de 4 bilhões de dólares, né, de investimento, né, nessa área. E o detalhe é exatamente que os donos da companhia, né, no caso a família Trump e os demais investidores, podem usar esses recursos em tipos de investimentos de alta liquidez, como por exemplo os bonds do Tesouro Americano, que é altamente seguro, né? Já que o governo americano pode imprimir dinheiro, então eles teoricamente sempre poderá pagar esse valor com juros definidos, né? Então, se o investidor na matemática não está recebendo os juros adequados por comprar essa stablecoin, por outro lado, os donos da companhia podem usar esses recursos e ir ganhando juros acima da inflação e se tornando ainda mais ricos, né? Então é um negócio maravilhoso para quem é dono da companhia e para quem está investindo. A única coisa que tem como informação é de que as pessoas teoricamente estão tendo acesso a informações da Casa Branca ou facilitação de negócios, pelo menos é o que se informa aqui nessa notícia do The Guardian.
E por fim, a gente tem aqui essa notícia de que ah, o, o dono, né, o representante da empresa Evergrande, que é uma empresa do setor de construção civil, foi condenado à prisão perpétua na China porque ele fez um dos grandes erros que acontece no mundo do capital, né? É, uma empresa de construção de moradias que exatamente tomava empréstimos, né? Que é normal, você toma empréstimos para fazer as construções, depois faz a venda da, das casas, né? Dos apartamentos, vai ter o seu lucro normal e, no caso, depois você parte para a próxima obra, né? Então, isso é uma coisa normal no mundo da construção civil, porém, ele simplesmente começou a escalar isso, então já ia tomando novos empréstimos, é, às vezes não conseguia nem já vender os imóveis e já ia tomando já mais empréstimos ainda para construir os próximos, e isso vai criando uma bola de neve, né? E aí ficou tão grande que o governo chinês teve que intervir na empresa para garantir que esse mercado, né, da construção civil não viesse a quebrar, porque estava realmente uma coisa gigante lá na China e alguns investidores da área acabaram tendo prejuízo. O governo chinês fez o que pôde para controlar isso e ajustar, e por esse motivo, ah, esse empresário acabou recebendo essa punição de prisão perpétua, porque ele realmente fez uma ação que não é de modo nenhum positiva, né? Matematicamente, você criar uma bolha, porque você está sempre renovando os empréstimos sem ter a menor condição de cumprir isso e fazendo com que até mesmo as pessoas que estão comprando os imóveis nem consigam até pagar, né, por isso e até vendo os imóveis se desvalorizarem, né? Que é a ideia de quem está comprando o imóvel, além de, claro, morar, é a expectativa de que com o passar do tempo esse imóvel se valorize. Então, isso não estava acontecendo. Isso vai lembrar, claro, uma outra área, por causa dessa ganância, né? A questão do Banco Master, que exatamente era isso, era o banco fazendo uma atividade normal, exatamente emprestar dinheiro, porém, como a ganância ficou muito grande, o proprietário, né, do Banco Master ficou emprestando mais e mais dinheiro, captando, e essa captação já era usada para pagar outros empréstimos feitos, e isso fica uma coisa gigante, é tanto que esse problema praticamente pegou uma parcela grande do Fundo Garantidor de Créditos para garantir o capital investido pelos investidores, pessoa física, né? E, então isso é um dos pontos que o capitalismo tem de ruim, e aí também levanta esse alarme para as pessoas que ficam falando que eu não quero Estado, eu não quero que as pessoas que o governo fique fazendo intervenções na economia, mas aí se você com essa situação você vê que se o Estado não existe, se ele é fraco, se ele é mínimo, essas coisas vão acontecer o tempo todo, porque o capitalismo e as pessoas que estão envolvidas com esse sistema, eles não têm essa tal moral elevada e o mercado não tem essa elevação toda de se corrigir naturalmente. Por isso que o Estado, dentro de uma democracia, onde as pessoas elegeram os representantes, tem essa função de fazer a fiscalização e deixar o sistema funcionando dentro de um mínimo de correção e moralidade. Porque se deixar solto, a gente vê que isso vai acontecer. Então, são sinais que a gente deve prestar atenção quando está começando a investir ou quando houve esse tipo de besteira, né?
a ideia dos neoliberais de que o Estado deve ser mínimo, porque o Estado tem uma moral elevada e vai se corrigir. Então, por essas notícias como do Banco Master e da Evergrande, a gente vê que não funciona bem assim. Então, é isso por hoje, pessoal. Eu desejo a todos um bom dia de trabalho. Novamente peço que se inscrevam no canal, que curtam e compartilhem com amigos. E por isso eu estou querendo trazer essas notícias e fazer as conexões complexas desse mundo político e de finanças. Então, fico à disposição para tirar dúvidas e receber sugestões. Então, bom dia a todos.